Imagina-se um carro que, por fora, mantém uma aparência comum, mas que, por dentro, reúne tecnologias com potencial para transformar a indústria de veículos elétricos. Nos últimos anos, a corrida por esse tipo de mobilidade ganhou força no mundo inteiro. Enquanto a Tesla avança com intensidade e empresas chinesas movimentam o mercado com modelos mais acessíveis, a Toyota seguiu um caminho mais discreto, porém estratégico. Durante esse período, a montadora japonesa desenvolveu, sem alarde, uma abordagem diferente. Com a chegada do Toyota RAV4 híbrido plug-in 2026, começa a ficar mais claro que não se trata apenas de um novo SUV, mas de parte de um plano construído ao longo de muitos anos. O modelo combina motor a combustão com propulsão elétrica, trazendo uma proposta equilibrada entre eficiência e desempenho. Lançado inicialmente no Japão, o veículo rapidamente passou a gerar repercussão em mercados como China e Estados Unidos. À primeira vista, apresenta um design robusto, moderno e elegante. No entanto, o verdadeiro destaque está na engenharia que sustenta o conjunto, a integração entre motor a gasolina e motor elétrico, proporcionando não só potência, mas também economia de combustível e uma autonomia elétrica relevante. Diante disso, surgem questionamentos importantes. Que tipo de tecnologia está por trás desse sistema? E mais, até que ponto esse modelo pode influenciar a estratégia global dos veículos elétricos? A proposta híbrida da Toyota poderia, de fato, representar um novo desafio para empresas que apostam exclusivamente no elétrico. Ao observar o cenário atual da indústria automotiva, percebe-se que a disputa está mais intensa do que nunca. O que antes era visto como inovação recente, hoje se consolidou como a principal tendência do setor. A Tesla teve papel central nessa transformação ao demonstrar que carros elétricos podem ser rápidos, tecnológicos e até luxuosos. Modelos como o Model 3 e o Model Y reforçaram essa percepção, ampliando o interesse global. Paralelamente, fabricantes chinesas como BYD, NIO e GL passaram a ocupar espaço com força. Além de tecnologia avançada, muitas dessas empresas oferecem preços mais competitivos, o que acelera ainda mais a expansão do mercado. Tecnologias como a bateria Blade, por exemplo, chamaram atenção pela segurança e durabilidade, elevando o nível da concorrência. Esse movimento global também é impulsionado por políticas públicas. Na Europa, há planos concretos para reduzir ou eliminar veículos a combustão nas próximas décadas. Nos Estados Unidos, incentivos e subsídios fortalecem a adoção de elétricos. Diante disso, praticamente todas as grandes montadoras passaram a investir pesado nesse segmento. No entanto, a Toyota optou por uma leitura diferente do cenário. Sendo uma das maiores fabricantes do mundo e pioneira em tecnologia híbrida, a empresa já havia demonstrado, com modelos como o Prius, que a combinação entre motor a gasolina e elétrico pode trazer ganhos significativos em eficiência e emissões. Em vez de acelerar diretamente para o 100% elétrico, a Toyota defendeu uma transição mais gradual. A empresa considera que a infraestrutura de recarga ainda não está suficientemente desenvolvida em muitos países, além de questões relacionadas ao custo e à origem da energia elétrica. Nesse contexto, os veículos híbridos e híbridos plug-in surgem como uma solução intermediária mais viável. Nos sistemas híbridos plug-in, o funcionamento é relativamente simples. Dois sistemas atuam de forma complementar. O motor elétrico assume o protagonismo em trajetos urbanos e curtos, proporcionando uma condução silenciosa, suave e eficiente. Já em velocidades mais altas ou em viagens longas, o motor a gasolina entra em ação, garantindo autonomia e potência adicionais. Essa integração inteligente permite que o veículo se adapte a diferentes condições de uso, sem depender exclusivamente de uma única fonte de energia. Por isso, esse tipo de tecnologia é frequentemente visto como uma ponte entre o presente e um futuro totalmente elétrico. Dentro dessa perspectiva, a estratégia da Toyota sugere que a transição energética pode não acontecer de forma uniforme no mundo todo. Em vez de uma mudança abrupta, modelos híbridos plug-in podem representar um caminho mais prático e acessível, contribuindo, ainda assim, para a redução das emissões em escala global. Surge, então, a dúvida sobre como a bateria desse tipo de veículo é carregada. No caso dos modelos híbridos plug-in, o próprio nome já indica uma de suas principais características: a possibilidade de recarga externa, por meio de uma tomada. Assim, ao contar com um carregador residencial ou acesso a pontos de recarga, torna-se possível deixar o veículo carregando durante a noite e utilizá-lo com a bateria completa no dia seguinte. Além disso, o sistema incorpora a chamada frenagem regenerativa, um recurso que reaproveita a energia gerada durante as desacelerações. Em vez de ser desperdiçada, essa energia é convertida em eletricidade e armazenada novamente na bateria.
Na prática, isso significa que o carro continua se recarregando enquanto está em movimento. Em determinadas situações, o próprio motor a gasolina também pode contribuir para a recarga da bateria. Com isso, o funcionamento do sistema se torna bastante autônomo, já que o veículo gerencia automaticamente quando utilizar o motor elétrico ou o motor a combustão, sem exigir intervenção constante do motorista. Na condução, essa combinação proporciona uma experiência distinta. A resposta ao acelerador tende a ser imediata, graças ao torque instantâneo do motor elétrico, o que resulta em arrancadas mais suaves e rápidas, especialmente no trânsito urbano. Diferentemente dos motores tradicionais, que podem apresentar um pequeno atraso na entrega de potência, o sistema elétrico elimina praticamente essa sensação. Soma-se a isso um nível de ruído reduzido, já que, no modo elétrico, o funcionamento é quase silencioso, algo que costuma surpreender quem tem o primeiro contato com esse tipo de tecnologia. Outro ponto relevante está na autonomia em modo elétrico e no consumo de combustível. Diferente de um SUV convencional, o híbrido plug-in conta com uma bateria capaz de sustentar o funcionamento totalmente elétrico por determinadas distâncias. Em muitos modelos atuais, essa autonomia varia entre 60 e 80 km. Isso permite que deslocamentos diários, como trajetos urbanos de 20 a 30 km, sejam realizados sem a necessidade de utilizar gasolina por vários dias, desde que o veículo seja recarregado regularmente. Essa característica traz impactos diretos tanto no custo quanto no meio ambiente. A redução no uso de combustível diminui os gastos ao longo do tempo, enquanto o funcionamento em modo elétrico contribui para a redução das emissões de poluentes, especialmente em ambientes urbanos. Por esse motivo, diversos governos ao redor do mundo têm incentivado a adoção desse tipo de tecnologia. Em regiões onde a infraestrutura de recarga ainda está em desenvolvimento, os híbridos plug-in acabam se destacando como uma solução prática. Eles oferecem a possibilidade de condução elétrica no dia a dia, sem abrir mão da autonomia proporcionada pelo motor a combustão em viagens mais longas. Esse equilíbrio entre dois sistemas é justamente o que torna a proposta tão atrativa. Por essa razão, muitos especialistas enxergam os veículos híbridos plug-in como parte de uma fase de transição no setor automotivo, um caminho intermediário entre os modelos tradicionais a combustão e um futuro predominantemente elétrico. Ao observar os lançamentos mais recentes dentro dessa categoria, percebe-se que não se trata apenas de novos veículos, mas de uma mudança gradual na forma como a mobilidade está sendo pensada. Nesse contexto, a trajetória do RAV4 ajuda a entender melhor essa evolução. Mais do que um SUV, o modelo representa uma mudança de conceito dentro do mercado. Quando foi lançado pela Toyota em 1994, trouxe uma proposta diferente da maioria dos utilitários esportivos da época, que eram grandes, pesados e voltados principalmente para uso fora de estrada. A ideia era oferecer um veículo que combinasse robustez com praticidade para o uso diário. Essa abordagem fez com que o modelo ganhasse espaço rapidamente, mostrando que um SUV também poderia ser confortável e eficiente para a rotina urbana. Com o passar dos anos, cada nova geração trouxe melhorias em design, tecnologia e eficiência, mantendo sempre um equilíbrio que agrada a um público amplo. Esse posicionamento ajudou a consolidar o RAV4 como um dos SUVs mais vendidos do mundo, com forte presença em mercados como Estados Unidos, Europa e Ásia. Outro fator determinante foi a confiabilidade associada à marca, reconhecida pela durabilidade e baixa necessidade de manutenção, o que reforçou a confiança dos consumidores ao longo do tempo. Com a chegada da tecnologia híbrida, o modelo também acompanhou essa transformação. A introdução das versões híbridas mostrou que era possível aliar desempenho, economia de combustível e menor impacto ambiental dentro de um SUV. Esse histórico abriu caminho para a evolução natural até os modelos híbridos plug-in. No design mais recente, observa-se uma tentativa clara de modernização. O visual externo apresenta linhas mais marcantes, com uma dianteira mais agressiva, faróis de LED afilados e elementos que reforçam a identidade do veículo. O conjunto transmite uma presença mais robusta, sem comprometer a usabilidade no ambiente urbano. De perfil, o modelo mantém proporções equilibradas, combinando altura elevada com desenho que não transmite excesso de peso visual. Elementos como arcos de roda destacados e rodas maiores contribuem para um aspecto mais imponente. Na traseira, as lanternas em LED completam o visual moderno, garantindo também uma assinatura visual reconhecível. No interior, a proposta segue a mesma linha de evolução. Ao entrar no veículo, percebe-se um foco maior em tecnologia e conforto. Um dos principais destaques é a central multimídia com tela ampla no painel, que concentra diversas funções e reforça a sensação de modernidade dentro do habitáculo.
A central multimídia passa a atuar como o principal centro de controle do veículo, reunindo navegação, reprodução de música, conectividade com o smartphone, dados de condução e diversas configurações inteligentes. Considerando o hábito atual dos motoristas, o sistema também oferece integração com aplicativos por meio do Apple CarPlay e do Android Auto, permitindo o uso direto de mapas, mensagens e plataformas de streaming na própria tela do carro. À frente do condutor, o painel de instrumentos totalmente digital reforça a proposta tecnológica do modelo. Informações como velocidade, nível de bateria, consumo de combustível e modos de condução são exibidas de forma clara, facilitando a leitura rápida durante a condução. No quesito espaço interno, o modelo mantém a proposta familiar já conhecida. Os bancos amplos e confortáveis favorecem viagens mais longas, enquanto versões mais completas incluem recursos como aquecimento e ventilação dos assentos, adaptando-se a diferentes condições climáticas. A qualidade dos materiais também evolui, com superfícies mais agradáveis ao toque, acabamento mais refinado e uma ambientação interna que transmite modernidade e conforto. Em segurança, o veículo incorpora o pacote Toyota Safety Sense, que reúne tecnologias de assistência ao motorista. Entre os recursos, estão a frenagem automática de emergência, capaz de atuar em situações de risco, e o assistente de permanência em faixa, que alerta em caso de desvios involuntários. Sensores e câmeras ampliam a percepção ao redor do carro, enquanto o controle de cruzeiro adaptativo ajusta automaticamente a velocidade conforme o tráfego, especialmente em rodovias. Esses elementos não apenas facilitam a condução, mas também aumentam a sensação de segurança no uso diário. Dessa forma, o modelo se posiciona não apenas como um SUV tecnológico, mas como uma opção confiável para diferentes perfis de uso. Ao observar o contexto mais amplo, percebe-se que veículos como esse representam mais do que um simples lançamento. Eles refletem uma mudança gradual na direção da indústria automotiva. Embora o movimento rumo aos carros totalmente elétricos seja evidente, ainda existem barreiras que dificultam essa transição completa em diversos mercados. Limitações na infraestrutura de recarga, custos de energia e preocupações com autonomia em viagens longas ainda fazem parte da realidade de muitos consumidores. Nesse cenário, os híbridos plug-in surgem como uma alternativa equilibrada, combinando a segurança dos motores a combustão com os benefícios da eletrificação. Essa dualidade torna o modelo especialmente relevante em mercados como Europa e Estados Unidos, onde a demanda por soluções intermediárias vem crescendo. Além disso, incentivos governamentais voltados à redução de emissões também contribuem para o avanço desse tipo de tecnologia. O impacto se torna ainda mais significativo quando se considera a força global do RAV4. Sendo um dos SUVs mais vendidos do mundo, a introdução de uma versão híbrida plug-in amplia o alcance dessa tecnologia e influencia diretamente o comportamento do consumidor. Muitos compradores que antes consideravam apenas veículos a gasolina passam a enxergar o híbrido como uma alternativa viável. Esse movimento também altera a dinâmica competitiva do setor. Enquanto algumas empresas apostam exclusivamente nos veículos elétricos, outras seguem investindo em soluções híbridas, criando dois caminhos distintos dentro da indústria. Essa diversidade tende a ampliar as opções disponíveis ao consumidor e intensificar a concorrência. Em mercados emergentes, onde a infraestrutura ainda é limitada, o papel dos híbridos plug-in pode ser ainda mais estratégico. A possibilidade de rodar no modo elétrico em trajetos curtos e contar com um motor a combustão em viagens longas oferece uma solução prática e adaptável à realidade local. No que diz respeito ao posicionamento de mercado, o modelo se insere em uma faixa considerada estratégica. Com preço inicial em torno de $49.950 e variações que podem chegar próximas aos $49.000, ele não se enquadra nem como uma opção de entrada, nem como um veículo de luxo extremo. Trata-se de um posicionamento intermediário, voltado a consumidores que buscam tecnologia, confiabilidade e praticidade. Nesse cenário, a comparação com o Tesla Model Y surge de forma natural. Apesar de operarem em faixas de preço semelhantes, as propostas são distintas. Enquanto o modelo da Tesla aposta em uma abordagem totalmente elétrica, o RAV4 híbrido plug-in oferece uma solução híbrida que reduz preocupações com autonomia em longas distâncias. Já em relação a concorrentes como o Hyundai Tucson híbrido e híbrido plug-in, a disputa se amplia. Embora o Tucson possa apresentar preços mais acessíveis em algumas versões, o RAV4 tende a se destacar por fatores como confiabilidade, valor de revenda e tradição da marca. Dessa forma, o modelo ocupa uma posição bastante específica dentro do mercado. Não busca ser o mais barato, nem o mais sofisticado, mas sim entregar um equilíbrio consistente entre tecnologia, eficiência e confiança, características que, ao longo do tempo, ajudaram a consolidar sua relevância global.
Ele foi projetado para pessoas que ainda não estão prontas para migrar completamente para veículos elétricos, mas que desejam dar um passo além de um carro a gasolina tradicional. Esses compradores veem o híbrido plug-in como uma tecnologia de transição, um caminho que os leva gradualmente a um futuro elétrico. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.